No Sri Lanka, e depois da invasão do Palácio Presidencial, o primeiro-ministro cedeu ao pedido dos partidos da oposição e demitiu-se. O Ministério da Defesa da Rússia reivindica a destruição de um hangar com armamento norte-americano em Donetsk. União Europeia e Marrocos renovam acordo após mortes de migrantes no enclave espanhol de Melilla. Depois da demissão do primeiro-ministro do Sri Lanka, é a vez do presidente renunciar ao cargo. De acordo com o porta-voz do Parlamento do referido país, Gotabaya Rajapaksa concordou apresentar demissão na quarta-feira. Este sábado, dezenas de milhares de pessoas quebraram as barricadas e invadiram a residência presidencial na capital comercial do país, Colombo, num protesto acalorado contra o agravamento da crise económica, pelo qual responsabilizam os governantes. Um advogado dizia esperar que tudo corra bem para que possam realizar mudanças positivas no país. Os partidos da oposição no Parlamento estavam já a discutir a formação de um novo governo. A economia do Sri Lanka está em colapso, confiando na ajuda da Índia e de outros países, enquanto os seus líderes tentam negociar um plano de salvamento com o Fundo Monetário Internacional. O declínio económico levou a uma grave escassez de bens essenciais. A crise levou a meses de protestos que derrubaram a dinastia política de Mahinda Rajapaksa, que governou como presidente ou primeiro-ministro de 2004 a maio de 2022. O Reino Unido prometeu ajuda militar e financeira à Ucrânia e veículos blindados britânicos FB-103 Spartan chegaram perto da linha da frente em Bakhmut, no leste do país. Os militares ucranianos precisam desesperadamente de armamento. Um elemento do exército diz que necessitam de tanques e de bastante artilharia de longo alcance. Entretanto, tropas ucranianas recebem treino no Reino Unido antes de seguirem para a linha da frente. Ben Wallace, secretário da Defesa do Reino Unido, adianta que o treino é importante, principalmente quando se está em guerra e em guerra contra a Rússia, e que é preciso garantir que dão o seu melhor e que estão a dar início agora a esse processo. O Ministério da Defesa russo reivindica a destruição de um hangar com obuses norte-americanos em Donetsk. O porta-voz do Ministério dá conta do ataque perto da cidade de Chazivyar. Já o porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia dá conta que o inimigo bombardeou infraestruturas civis na direção de Kramatorsk. Também se registaram ataques noutras zonas do país, incluindo em Kharkiv e em Chernihiv. De acordo com o Ministério da Defesa britânico, a Rússia está a reunir soldados da reserva de todo o país para se preparar para novos ataques na Ucrânia. Depois de 2 anos de crise no setor aéreo devido à pandemia de Covid-19 que impediu milhões de pessoas de viajarem, vivem-se novos desafios. No aeroporto internacional de Budapeste, o número de voos com mais de 1 hora de atraso duplicou e os cancelamentos sucedem-se. Muitos funcionários deixaram o setor quando não havia trabalho. Agora não há pessoal suficiente para a procura. A diretora de comunicação da referida infraestrutura explicava que o pessoal de terra e as empresas de assistência trabalham em conjunto com as companhias aéreas, fazem o check-in, o embarque, ocupam-se da bagagem e a escassez de mão de obra é enorme na Hungria, mas especialmente a nível internacional. Em Paris, e após garantidos aumentos salariais, os funcionários dos aeroportos levantaram o aviso para mais uma greve prevista para este fim de semana. Já os aeroportos londrinos serão os mais afetados pela falta de pessoal. O diretor executivo da Ryanair responsabilizava o Brexit, a que chamava de política estúpida. Tudo porque já não é possível recrutar jovens europeus para trabalhos que os britânicos não querem fazer. Por esse motivo, acredita Michael O'Leary, os aeroportos do país continuarão a ter pouco pessoal, o que se reflete em atrasos no controle do tráfego aéreo e nos aeroportos. A Lufthansa, por exemplo,
cancelou até agora mais de 3.000 voos previstos para julho e agosto, devido à falta de pessoal. O combate ao tráfico humano intensifica-se com um novo acordo de colaboração entre Espanha e Marrocos. Este acordo com o país magrebino acontece depois dos graves incidentes com migrantes no enclave espanhol de Melilla, onde pelo menos 23 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas, quando tentavam ultrapassar o muro de separação entre Melilla e a cidade fronteiriça de Nador. O ministro do Interior de Espanha defende que as reuniões realizadas e as convenções assinadas devem ser simplificadas, explicando os trabalhos desenvolvidos mutuamente, acrescentando que estão interessados em gerir o dossiê da migração ilegal e em combater as redes criminosas que utilizam a violência e exploram os migrantes clandestinos, concluindo que continuam a trabalhar em profundidade para tomar as medidas necessárias contra as redes criminosas. A Comissão Europeia pretende reforçar a cooperação policial com Marrocos. A Comissária da União Europeia para os Assuntos Internos disse que a discussão girou em torno de como podem cooperar ainda mais em relação ao combate aos traficantes, evitando situações violentas e perigosas como aquelas que aconteceram há 2 semanas. Os líderes presentes neste acordo avançaram que os mecanismos estabelecidos permitem que 40% dos movimentos migratórios ilegais possam ser travados na origem. O corpo do antigo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, assassinado na sexta-feira, já se encontra na capital, Tóquio, à medida que se multiplicam os tributos e mensagens de solidariedade de todo o mundo para o antigo chefe do governo. O funeral do antigo primeiro-ministro está previsto para terça-feira, dia 12 de julho. Ele contribuiu e poderia ter contribuído ainda mais para o país. Trata-se de uma grande perda para o Japão, afirma este residente da capital. É inacreditável assistir a um ataque como este num país tão seguro como o Japão. É inacreditável que alguém possa andar por aí com uma arma, afirma este outro residente da capital. O antigo primeiro-ministro, que detém o recorde de longevidade à frente do governo, foi assassinado na cidade de Nara, enquanto participava numa ação de campanha eleitoral. A União Europeia reagiu igualmente pela voz do chefe da diplomacia, Josep Borrell. Estamos em choque. Abe foi o primeiro-ministro que mais tempo governou no Japão, um grande amigo da Europa. Ele contribuiu muito para a amizade entre o Japão e a União Europeia e para o progresso e estabilidade no mundo. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden deslocou-se à residência do embaixador japonês para prestar uma homenagem ao antigo chefe de governo. Gostava de dizer algumas palavras sobre a morte horrível e chocante do meu amigo, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Penso na sua mulher e família, nas minhas orações. E os Estados Unidos mantêm-se solidários com o nosso aliado, o Japão. Também na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o Conselho de Segurança homenageou com um minuto de silêncio o antigo primeiro-ministro japonês, assim como o presidente angolano José Eduardo dos Santos, falecido, igualmente, na sexta-feira. O multimilionário e patrão da Tesla, Elon Musk, rejeitou a aquisição da plataforma Twitter. Musk justificou a decisão com o facto do Twitter não ter cumprido obrigações contratuais, nomeadamente sobre contas falsas. A rede social já reagiu ao anúncio, afirmando que vai processar Elon Musk, com vista à conclusão da aquisição que envolve 44 mil milhões de dólares. As festas de São Firmino regressaram a Pamplona, Espanha, após 2 anos de interregno devido à pandemia de Covid-19. No terceiro dia de largadas de touros, e como acontece habitualmente, várias pessoas acabaram feridas. O número de participantes aumentou este fim de semana. Esta celebração far-se-á de múltiplas atividades até 14 de julho. O torneio do Wimbledon no feminino terminou com uma estreia. Elena Rybakina venceu a número 2 mundial, a tunisina Ons Jabeur, e tornou-se na primeira tenista do Cazaquistão a conquistar uma competição do Grand Slam, um feito alcançado em 3 sets com parciais de 3-6, 6-2 e 6-2 em 1 hora e 47 minutos na final da competição londrina. Aos 23 anos, Rybakina, que nasceu na Rússia mas se naturalizou cazaque em 2018, torna-se na mais jovem campeã
visita Wimbledon.